São 7 horas e 3 minutos, 7 horas e 3 minutos. Bom dia para esses milhares e milhares de telespectadores que têm nos dado a honra de audiência, gente. Muito obrigado, viu, pelo respeito, pela confiabilidade. Nós que estamos aqui todos os dias ao vivo com você. Obrigado a você que nos cumprimenta na rua, nos supermercados, nos becos, nos bairros, seja lá onde for, nos palácios, em todos os lugares. Isso é muito bom. A nossa interatividade é corpo a corpo, não é isso? É 100% popular. É ou não é, senador? Tudo bom? Bom dia. Bom dia, Floriano. Eu falei 100% popular porque é o jargão que já remete diretamente ao senador Sérgio de Oliveira Cunha, que todo mundo chama de Petecão. Pode ser assim? Você quer saber como começou essa história do 100% popular? Não, quero saber sim. Não sei como foi. Na primeira campanha que eu fui candidato a vereador, não sei se você sabe, eu perdi a eleição. Primeira. Tirei 627 votos na época. 627 votos. E aí a segunda eleição... Que já era bastante voto para a época, né? Mas perdeu, né? Não tinha jeito. Perdeu, faltou voto. E aí veio a segunda eleição. Aí eu me empolguei, gostei da política e fui candidato a deputado estadual. E muita gente nem acreditava. Se o cara perdeu como vereador, como é que é? Não se elege mais... Tá doido esse Petecão. E aí eu fui mandar fazer a tal das camisas, né? Naquela época tinha as camisas. Podia. Aí eu cheguei lá com o slogan, era assim, jovem competente. Eita. Na época muito novo, eu quero dizer, pô, Petecão, eu conheço aqui uns 200 candidatos que já passaram com esse logo aqui de jovem competente. Todos são competentes e jovens. Então, por que tu não bota assim um negócio que parece com a tua cara? Mas o quê, meu irmão? Cabeção? Não Cabeção. Aí ele disse, 100% popular. O cara que foi pintar as camisas, na época, o Mazinho, aquele Mazinho. Sei, Mazinho. Isso é tua cara, pô. 100%. Ele pegou 100% popular. Conversei com ele tem uns 10 dias, a gente relembrando algumas coisas. Só tinha o Mazinho, né, que estava a camisa aqui, né? Só pintava lá. Hoje tem todo mundo que pinta a camisa. Deixa eu aproveitar e servir um cafezinho aqui para o senador Petecão. Te agradecer, Floriano, assim, cedo, mais uma vez estar aqui no teu programa, assim, você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, essa forma gentil, né, que você sempre tem de tratar as pessoas com respeito, acho muito legal isso. Muito obrigado, senador. Nós estamos aqui cumprindo esse nosso papel da informação e de sempre estar conversando com as pessoas, sem distorcer fatos, deixando o entrevistado concluir o seu raciocínio, agora perguntando aquilo que muitas vezes o povo não tem condição de perguntar, porque nós temos uma população muito ampla, muito grande. E eu já começo, senador, pedindo que o senhor faça, não é nenhum balanço, mas esse ano foi um ano difícil para todos. Eu imagino que nessa principal casa legislativa, eu assisti um documentário ontem sobre quem são as pessoas que chegam ao Senado. E uma pessoa muito, um historiador dizia, olha, o Senado da República é uma casa que é o teto dos tetos, porque ali você tem ex-governador, gente que já foi prefeito, camarada já foi deputado estadual, já foi federal, já foi tanta coisa. Aí eu fiquei pensando, eu digo, eu tenho um amigo ali, viu, naquele Senado, senador Sérgio Petecão. E tem um zebra também, né? Tem, acontece. Mas não, Floriano, eu penso que ali o Senado, né, eu não posso mentir, eu tive uma decepção muito grande como deputado federal. Porque são 513, né, parlamentares ali dentro. Muita gente confinada ali, verdade, né? E muitos querendo aparecer. E eu criei uma expectativa muito grande, que na época que eu fui para a Câmara Federal, eu era presidente da Assembleia. Vinha de 4 mandatos como presidente da Assembleia. Então, eu acho que eu estava mal acostumado ali naquela tranquilidade da Assembleia. E cheguei lá na Câmara, me deparei com uma situação totalmente diferente. Já o Senado, não. O Senado eu tenho um prazer de estar lá, porque é uma relação diferente. As pessoas que compõem o Senado Federal, os 81 senadores, são pessoas mais experientes, mais tranquilas. Você vê que o clima é diferente. O clima é outro. Então, e aí o peso é tudo igual, não é? É uma coisa bem... Porque ali é o Estado, né? Ali é a representatividade do Estado. São 3 do Rio de Janeiro, são 3 de São Paulo, são 3 do Acre. Então nós estamos assim, praticamente, nós estamos no mesmo nível, né? E é muito legal compor hoje ali. Agora, hoje nós passamos por uma situação muito difícil, né? Porque, olha, ser político hoje, hein? Não estou aqui como advogado do Renan, sim, mas eu tenho que reconhecer que o Renan fez um trabalho de enxugamento da máquina. Eu lembro que quando as pessoas falavam assim, olha, o Senado é o céu. O Senado acabou com muita coisa ali. Eu vejo, assim, às vezes, algum depoimento. Quanto vale um senador? Na rede quanto social, se gasta, né? 1 bilhão, 1 milhão. Diz que
senador se aposenta, já entra ali, já está aposentado. É verdade, senador? Aí depois ele se afasta. Tem aposentadoria para o senador? Para dar para o suplente se aposentar também. Eu vi isso na rede social. Não, eu pago meu plano. Previdência, não é? Se é não, verdade. É diferente o plano. Lá eu pago lá eu diria um plano independente. Nem todos pagam. Por exemplo, quando fui deputado federal, não paguei. Tem a opção, não é? É opcional. É um plano. E você, por exemplo, se eu não voltar ao Senado, né, que gostaria muito de voltar. Opa, vamos já falar sobre isso. Você vai ter direito a uma aposentadoria dentro da proporcionalidade, não é? Como é que eu vou me aposentar com 100% do meu salário? Isso não existe, não é verdadeiro. Você concorda que esse ano de 2016... Nós tínhamos uma estrutura grande de saúde no Senado, o Renan Acabou. Eu vi muita gente reclamando, viu? Acabou. Muita gente chiou. As pessoas falam que eu tenho direito a médico em qualquer lugar do mundo, não é verdadeiro. Senador Petecão mudou. O Senado realmente tinha uma estrutura muito grande. Para quem não sabe, tratamento dentário na Europa e nos Estados Unidos, hein? Sente uma dorzinha de dente nos Estados Unidos, você vê o que é. Grana, é caro, viu? Muito caro. Gente que não tem essa ideia, não sabe. Foi produtivo 2016, deputado? Senador? Olha, eu penso que foi um ano assim, de muita dificuldade, mas foi produtivo, porque precisava se tomar algumas decisões duras que foi tomada, né? O parlamento teve a coragem de fazer o enfrentamento, agradando a uns e, lógico, descontentando o outro, né? Desagradando o outro. Essa PEC, que primeiro foi apelidada de PEC do fim do mundo, essa PEC 55, você votou favorável a ela, não foi? Votei. Acho que você e o senador Gladson Cameli. Por que, senador, o senhor votou favorável à PEC? Entendeu que era legal para o Brasil, que era o melhor momento? O problema, Floriano, é que nós não temos muita escolha. Se eu tivesse a opção de não votar na PEC e votar num outro projeto que eu pudesse tirar o Brasil da situação que ele se encontra, eu acho que eu votaria. O problema é que nós estamos passando um momento de muita dificuldade. O PT quebrou o Brasil. Certo. O PT quebrou o Brasil. Aí o cara diz, mas o PT não votou. Lógico que o PT não votou. Pois é, não votou, né? Lógico que é como se se toda essa situação que nós estamos convivendo hoje já fosse uma situação criada pelo parlamento, pelo o presidente que está aí, o Michel Temer. Não, nós estamos apenas tentando amenizar o sofrimento da população com um remédio muito amargo, mas ou se toma um remédio ou o paciente vai para o buraco. O Brasil encontra-se numa situação muito difícil. Mas as pessoas que são contra, é porque politiza tudo. Mas quando você vai conversar com os empresários, as pessoas que realmente... Porque tem que dialogar, né? As pessoas que estão realmente preocupadas com a situação do país, as pessoas entendem. E isso me tranquiliza. Muito bem. Nós tivemos um ano assim bem diferente e aí vem aquelas crises, né? Crise econômica, crise institucional, política também. E aí o senador Petecão está ali, naquele meio todo, ajudando a decidir os rumos do país, ajudando a tentar dar um jeito e melhorar a vida da sociedade no geral, porque o senador ele não representa a sua unidade federativa exclusivamente, sim o país todo. Não é fácil, né? Ontem eu fiz uma visita lá no Corpo Bombeiro, né, conversando lá com o comandante e a equipe dele. Eu estava falando assim, hoje no Brasil são poucas instituições que têm credibilidade. E uma das instituições que eu admiro e eu acho que tem muita credibilidade é o Corpo de Bombeiro, né, e a Polícia Federal. E as pesquisas dizem isso. Eu nem vi pesquisa, mas na hora que você conversa com o povo, a minha pesquisa é conversando com o povo. Conversando, aí você sente isso. E eu falava lá, o pessoal de Corpo Bombeiro. Porque hoje o parlamento, eu fui numa reunião, não sei se você sabe, a respeito desse projeto que eu apresentei lá no Senado, que acaba com a obrigatoriedade do imposto sindical. Sei, estou por dentro. E aí eu fui num debate... Que não extingue o imposto. Não sou contra o imposto, não, sou contra a obrigatoriedade. E aí eu tive num debate com algumas centrais sindicais e sindicatos, e ele estava falando assim, por que vocês não... Faça uma pesquisa, e eu falei para ele que eu coloquei uma pesquisa, o Senado colocou lá na página do Senado, no Alô Senado, a esses projetos polêmicos, o Senado quer saber de que lado está a população. Agora, se você for lá, acho que umas 80 mil pessoas são a favor do meu projeto. E ali em torno de 1.000, 2.000 pessoas são contra.
E aí, com os sindicalistas, por que você não faz uma pesquisa se você quer, se o povo quer ou não que acabe com o parlamento? Lógico, o desgaste que nós estamos passando e a mídia, me perdoe, não, claro, nós contribui com isso, né? Estamos aqui para mostrar. E o problema é que as pessoas são contra o parlamento. Agora, quando se faz a pergunta, você quer que acabe com o parlamento? Volte à ditadura? Opa, é diferente. Ninguém quer. Quem conhece, não é, senador? Quem estudou. Eu não convivi, mas estudou, mas leu, mas sabe? Senti um pouco, né, as histórias, né? A história não recomenda que nós voltássemos à ditadura. Por todo o defeito que nós temos hoje na nossa democracia, que é preciso, cada dia que passa, eu penso que nós avançamos, que nós aperfeiçoamos, mas eu, sinceramente, não gostaria de voltar para a ditadura. Senador, antes, porque a gente deve fechar o primeiro bloco, mas antes de a gente fechar o primeiro bloco e falar sobre a eleição local, nós temos já todo mundo se oriçando aí com relação à mesa diretora do Senado, da República. Essa coisa toda, Renan e tal. Como é que fica o senador Petecão? Como é que fica a representatividade do Acre, hein? Olha, eu acho que o Acre nunca esteve tão bem representado na mesa do Senado como está agora. Nós temos o vice-presidente, né, que é o senador Jorge Viana. É verdade. Temos o Gladys, que é o terceiro Faz parte da terceiro mesa. secretário. Estava presidente da sessão esses dias atrás. Aí. E eu também faço parte da mesa como primeiro suplente. E o primeiro suplente é um cargo que parece... O Acre está em todas. Parece que não é nada, mas na vacância, na falta de qualquer um, e hoje estou na Corregedoria do Senado. Não sei se você sabe. Na Corregedoria, gente. Eu sou corregedor do Senado. É como se fosse o delegado do Senado, né? Mas importante. Eu acho que o Acre está muito bem apresentado. Não sei se teremos o mesmo espaço na próxima legislatura. Mas, com essas situações de Lava Jato, eu não ousaria dizer quem será o próximo presidente do Senado, porque, sinceramente, eu não sei. Tá vendo, gente? Está lá Tem dentro. muita coisa acontecendo no Senado, né? Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa que é divulgada. Muita coisa acontecendo e muita coisa para acontecer. Uma delas, professor, o que pode acontecer ainda Eu assim? estou acompanhado pela mídia, né? Pela mídia. Bezerrinha, vamos espremer aqui para ver, porque tem assuntos que verdadeiramente Por exemplo, são... as pessoas que têm o nome colocado é o Eunício de Oliveira, né? Aparentemente, assim... Que o PMDB é o maior partido, o Eunício deverá ser candidato e deverá aparecer um candidato do PT. Senador, com relação, eu me recordo, trazendo já as questões aqui, porque nós temos hoje, inclusive, hoje nos jornais, aí, em colunas, essa questão da telefônica, das telecomunicações. Eu vejo todo mundo reclamando que gasta, que paga, que isso, que aquilo outro e tal, que são ricos e tal. Aí vem perdão de dívida, coisas mais ou menos do gênero. O que é que o senhor pensa acerca disso no momento desses que o Brasil vive? Porque todo mundo está aperreado, como a gente diz na linguagem bem acriana, não é? Todo mundo está... O problema é que nós pagamos muito caro por um serviço muito, muito ruim, né? Todo mundo reclama, né? Ou seja da Oi, ou seja da TIM, ou seja da Vivo. Na verdade, é que todo mundo reclama. Agora, o que me pegou de surpresa foi esses números que foram apresentados aí, né? Inclusive, não posso negar que está lá, é uma pasta que tem a ver com o meu partido. Está lá, né, o PSD, o Kassab. Agora, não tem esse negócio de partido. O Brasil passa por um momento que não permite... Bom, se perdoar a dívida for para manter empregos e tanta coisa, mas essa gente vive fora do país. Você está falando de 100 bilhões, não é isso? É grana, viu? É 100 milhões ou 100 bilhões? 100 bilhões, né? É muita grana. 100 bi. 100 bi. 100 né? bi. Um dinheiro. Pode ter certeza que tem um rolo nisso. E se tiver rolo, meu irmão, o momento que nós estamos passando... Não dá para passar a mão, não. Não permite. Não permite. Tem que responsabilizar. Responsabilizar porque não é justo. Nós estamos aprovando, como você falou agora... Perdão, né? PECs, igual... apertando alguns setores, e você, de um outro lado, tem uma sangria tirando 100 bilhões do povo brasileiro. Não é justo. Então, a luta do gigante contra o... E hoje, o momento que nós estamos vivendo não permite isso. Ok, estamos às 7 horas e 17 minutos, às 7h17. Quem será o candidato a senador das oposições no ano que vem? O senhor responde daqui a pouco, viu? Ele começou falando que quer muito voltar para o Senado. Então, ele já teve uma deixa aí.
Vamos ver o que é que acontece pelo Juruá, por aí, o que é que ocorre. Vamos pro break, estamos às 7h17. Daqui a pouco a gente continua a conversa com o senador Sérgio Petecão. Kung Fu, a arte marcial chinesa que trabalha o corpo e a mente. A Superliga Acreana de Kung Fu, em parceria com o Governo do Estado, informa que já estão abertas as inscrições para a escolinha de Kung Fu nos bairros. O Kung Fu é praticado por crianças, jovens e adultos. Venha você também treinar Kung Fu. Mais informações, acesse kungfuater.org.